O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, mas serve para a glória de Deus, porque o Filho de Deus será glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, porque pensavam que fosse ao túmulo para chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido. E perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver.
Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns, porém, diziam: este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada por uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste último domingo da Quaresma, nós escutamos o comovente texto da chamada ressurreição ou da reanimação de Lázaro, porque Lázaro voltou a morrer. O contexto que João nos propõe é de um homem amado por Jesus, e por 2 vezes isso fica claro, quando as irmãs mandam o recado que Lázaro está enfermo. Qual é o conteúdo do aviso? Aquele que amas está doente. E depois, mais tarde, quando Jesus, diante do túmulo do seu amigo, chora, o comentário entre os presentes é: vede como ele o amava. Os amigos de Jesus também sofrem, os amigos de Jesus também adoecem, os amigos de Jesus também morrem. É isso que João quer nos lembrar. Mas o Senhor deixa bem claro que aquela condição de doença e posteriormente de morte de João, para fazer alusão também à nossa, não serve meramente para a destruição, pois servirá para a glória de Deus. É isso que Jesus disse: esta doença não é para a morte, ela servirá para a glória de Deus, porque o Filho de Deus será glorificado através dela. Longe de ser um simples gesto de positividade de Jesus, aqui não se trata de um homem com uma mente positiva diante da doença: vai dar tudo certo. Não. Tanto que Jesus ficou 2 dias onde ele estava. A doença estava tão grave que Lázaro veio a óbito, e Jesus soube disso sem que ninguém lhe avisasse. Aqui está a consciência divina de Jesus. Ele tem uma onisciência, ele sabe das coisas sem que lhe digam. E Jesus mesmo vai dizer aos discípulos: é bom para vocês que eu não tenha estado lá, que eu não tenha curado Lázaro, porque Jesus desta maneira vai manifestar a sua condição de superioridade em relação à mortalidade. Jesus é o único homem que é maior do que a morte, porque ele é também Deus. Narra o livro do Apocalipse que só Deus tem as chaves da morte. Cumpre-se assim também em Jesus o que fora previsto pelo profeta Ezequiel, que é a primeira leitura da missa de hoje,
quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Deus prometeu isto no Antigo Testamento, mas isso não havia sido cumprido ainda com nenhum profeta no Antigo Testamento. E somente com Jesus é que este poder sobre a morte será manifesto da parte de Deus. A volta à vida que ocorre em Lázaro é um fato estrondoso diante dos olhos de todos. No entanto, será um prelúdio da grande vitória pascal de Jesus, que se estenderá a todos os povos. A reanimação ou ressurreição de Lázaro não será simplesmente um espetáculo para manifestar a messianeidade ou a divindade de Jesus, mas será um grande sinal de esperança para todos os homens, porque Jesus, manifestando-se maior do que a morte, prepara a humanidade para acolher o seu mistério de morte e de ressurreição, porque ele entrará no sepulcro. Lázaro entrou no sepulcro, e pela voz de Jesus, Lázaro sai para fora. Jesus o tira do torpor da morte para a vida novamente. Jesus entra no sepulcro, e 3 dias depois, ele explode em vida, mostrando-se maior do que a morte. Nós entraremos no sepulcro, e a nossa esperança é que a voz de Jesus também nos trará para a vida, e agora a vida eterna, a vida sem fim. Por isso que a morte e reanimação de Lázaro é apenas um sinal daquilo que será mais forte depois, que é a própria ressurreição de Jesus. Em Marta e Maria, nós vemos representadas algumas das nossas atitudes humanas diante da morte: o choro, a incompreensão, o silêncio e até a revolta. Mas também João nos faz saber: tudo pode ser superado pela fé. Nós vemos em Marta uma atitude mais inquieta. Marta tem esta postura mais ativa mesmo nos evangelhos. Quando Jesus chega, ela não espera, vai na presença dele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como quem diz, o Senhor não fez nada por ele. Quantos de nós também, na situação da doença de alguma pessoa amada, ou da morte de alguém que nós esperávamos que vivesse mais um tempo, não fazemos essas perguntas a Jesus? Por que não interviste? Por que não estendestes a vida desta pessoa que eu amava? Por que não o curastes? Por acaso não me ouves? Maria, ao contrário, sequer vai à presença de Jesus, fica sentada, quieta, pensando, e quando chega diante de Jesus, porque ele a chamou, vai dizer a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E sequer faz a mesma profissão que a sua irmã Marta, que vai dizer: mas eu sei que se o Senhor, o que o pedires a Deus, Ele te concederá. Maria sequer diz isso. Aqui parece, o Evangelho não deixa claro, então a gente pode supor, parece haver até uma atitude de revolta, de quem, às vezes, diante da morte, não quer mais rezar, não quer falar com Deus, não acredita. Então, ou tem a sua fé abafada. Dizer que Maria não acredita pode ser forçoso, mas que há uma atitude de hesitação em chegar à presença de Jesus, o Evangelho parece acenar para isso. E quantos de nós não vivem isso? Quando somos desapontados nas nossas expectativas, parece que nos é muito custoso rezar, aproximar-nos de Jesus. Volto a dizer, tudo pode ser superado pela fé. Tanto a postura de Marta quanto a de Maria podem ser iluminadas pela presença de Jesus. Nas palavras de fé de Marta e nas palavras cheias de poder de Jesus, está a resposta para aquela realidade para a qual nossa humanidade jamais poderia criar um desfecho, e no entanto é a condição
para a qual todos nós caminhamos. Nós não poderíamos dar soluções para a morte, e todos nós somos de fato caminheiros rumo à morte. E qual é o diálogo? Marta diz: eu sei que o meu irmão ressuscitará. E Jesus dirá em seguida: eu sou a ressurreição e a vida. Com razão, o Salmo nos diz que quando nós passamos pelo vale do pranto, o Senhor o transforma em fonte. E esta esperança nos alimenta nesta Eucaristia, através da escuta deste Evangelho e do contexto de celebrarmos neste altar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas também estamos caminhando para o coração do nosso ano litúrgico. Semana que vem abriremos a Semana Santa, em que estes fatos salvíficos novamente vêm à tona para o fomento da nossa esperança cristã. Ao chegar em Betânia, Jesus depara-se com aquele corpo corrompido, aparentemente destruído, tragado pela morte, de modo irreversível, consequência da condição humana ferida pelo pecado. Parecia que ali não poderia chegar a luz pascal, até que a presença redentora de Jesus brada: Lázaro, vem para fora. Se a morte parece ser uma força impetuosa, há uma força mais forte que a morte. E o livro dos Cânticos diz: o amor é mais forte que a morte. A palavra de Jesus é mais forte do que aquilo que parece nos apequenar e destruir as nossas frágeis esperanças humanas. Aqui está de fato aquele que é capaz de trazer perdão e ressurreição, aquele que é capaz de destruir a corrupção para dar nova vida. Por isso, meus irmãos, guardemos em nosso coração a palavra de Jesus: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós pensarmos na finitude dos nossos dias, que a fé possa iluminar a nossa condição mortal, para que nós redescubramos a nossa condição sobrenatural. Sobrenatural. Nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a eternidade. E é por isso que São Francisco, iluminado por esta realidade, ele disse: é morrendo que se vive. E nós também podemos chegar à mesma conclusão: é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou Santa Teresinha do Menino Jesus, que com 24 anos, acometida por uma tuberculose, viu o fim dos seus dias terrenos com grande consolação ao dizer: eu não morro, eu entro para a vida. E assim também, olhando para Jesus, nós somos impelidos a caminhar na mesma esperança. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, disse Jesus. Que em nós desabroche um sincero desejo de viver mais radicados em Jesus, de viver e crer nele para termos a vida eterna. Pois é na comunhão com ele que experimentamos a verdadeira vida, como recordava Paulo na segunda leitura da carta aos Romanos. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, e ele mora em nós desde o nosso batismo, este Espírito já mora em nós, resta-nos agora permitir que ele atue em nós. Então aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Que as almas dos nossos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amém. Vamos professar a nossa fé dizendo: creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos elevar a Deus os nossos pedidos e a cada prece dizer juntos: ó Senhor, sede atento à nossa prece. Ó Senhor, sede atento